Frente a Frente vai ter a duração de 1 hora. A ordem das intervenções foi determinada por sorteio. A primeira pergunta é para José Sócrates. A intervenção final cabe a Pedro Passos Coelho. José Sócrates, Portugal está de novo em recessão, o desemprego atingiu um valor recorde e o país foi obrigado a pedir um resgate financeiro internacional. Neste cenário, por que é que os portugueses lhe hão de dar uma nova oportunidade? Não se trata de dar uma nova oportunidade, trata-se de fazer uma escolha. É verdade que Portugal está confrontado com um desafio intenso, o desafio de responder à mais grave crise internacional dos últimos 80 anos. Todos os países europeus aumentaram as suas dívidas, aumentou o desemprego em todos os países desenvolvidos, não apenas na Europa, mas também nos Estados Unidos e no Japão. E o ponto que se põe nestas eleições é como é que vamos responder a esta crise. Nós estávamos a fazer o nosso caminho de resposta a esta crise, como provam hoje os números da execução orçamental, mas a questão é que esse processo foi interrompido por uma crise política, que não ajudou nada à consolidação orçamental, nem ajudou nada à recuperação da economia. Mas a escolha que temos pela frente é esta. Ou nós pretendemos responder a esta crise, preservando o nosso modelo social, ou pretendemos usar esta crise para pôr em causa o modelo social europeu que vivemos em Portugal e que é também o português. Eu acho que a escolha entre o PS e o PSD reside fundamentalmente aí. E se nós nos concentrarmos naquilo que são as duas escolhas, entre mim e o Dr. Passos Coelho, entre os projetos do PS e do PSD, eu julgo que a diferença é fundamentalmente aqui, no Estado Social. E se nós analisarmos quais são as propostas dos dois partidos, nós poderemos encontrar essa diferença naquilo que foi a proposta de revisão constitucional apresentada pelo Dr. Passos Coelho. O Dr. Passos Coelho considerou esse projeto de revisão constitucional como o ponto político mais importante da sua liderança. E quando apresentou esse projeto de revisão constitucional, propôs fundamentalmente 3 mudanças. Essas 3 mudanças são as seguintes. Propôs que se eliminasse a proibição do despedimento sem justa causa, que, como se sabe, é um dos pilares que regula aquilo que são as relações entre empregadores e trabalhadores. Em segundo lugar, propôs também que o Estado deixasse de ter a obrigação de ter uma rede de escolas públicas que potenciasse e promovesse a educação para todos. E, finalmente, propôs também que o nosso Serviço Nacional de Saúde deixasse de ser tendencialmente gratuito. Essas três mudanças na revisão constitucional, é só para concluir, essas três mudanças na revisão constitucional são, digamos assim, o esqueleto daquilo que é a proposta do PSD. Pedro Passos Coelho, antes de lhe dar tempo para responder a estas afirmações de José Sócrates, eu perguntava-lhe porquê é que os portugueses hão de confiar em si, o governo do país, num momento tão difícil, quando o senhor não tem qualquer experiência governativa, não foi secretário de Estado, não foi ministro, não foi presidente de Câmara? Muito boa noite. Sabe que David Cameron, que é atual primeiro-ministro em Inglaterra, também nunca fez parte de nenhum governo. E, no entanto, existe uma forte expectativa sobre o desempenho que ele pode fazer como primeiro-ministro em Inglaterra. E é mais novo do que eu, de resto já agora, para acrescentar um tão badalado inconveniente que às vezes me apontam por ter 46 anos. Mas um outro primeiro-ministro inglês, desta feita trabalhista, mais da área do Partido Socialista, também foi primeiro-ministro em Inglaterra durante vários anos, o Sr. Tony Blair, sem nunca ter pertencido ao governo inglês. Portanto, julgo que essa é uma falsa questão, mas deixe-me responder à questão inicial que colocou e depois responder também, fazer um comentário sobre o que disse o engenheiro Sócrates. Aquilo que está em jogo nestas eleições é ver se conseguimos, a partir de dia 5 de junho, em vez de andarmos a discutir sempre aquilo que a oposição pretendia, podermos discutir aquilo que os governos que estão em funções fazem. E o engenheiro Sócrates vem a este debate, começa, premeditadamente, quis começar este debate para ver se discutia o projeto de revisão constitucional do PSD. E, pasme-se, escolheu logo o Estado Social. O engenheiro Sócrates é o primeiro-ministro da área socialista que mais maldades e malfeitorias fez ao Estado Social. Foi o primeiro primeiro-ministro em Portugal que cortou salários na função pública. Foi o primeiro-ministro em Portugal que mais reduziu as prestações sociais e levou os custos de acesso à saúde, diminuiu as comparticipações nos medicamentos, acabou com muitos abonos de família, milhares de abonos de família. Quer dizer, o engenheiro Sócrates, que tem vindo, por razão de insustentabilidade das finanças públicas, a colocar em causa a sustentabilidade do Estado Social, vem agora aqui querer dizer ao país, vejam, isto está muito mal porque realmente o Governo, por causa da crise internacional, com certeza, o Governo nunca tem culpas de nada,
o Governo vem aqui defender Portugal e o seu Estado Social e cuidado, que ali do outro lado, apontando para mim, está alguém que quer combater o Estado Social. Senhor Engenheiro José Sócrates, se hoje o Estado Social está maltratado e o sinal mais evidente da falência do modelo que o senhor seguiu está nos 700 mil desempregados que existem em Portugal, se o senhor consegue explicar aos portugueses porque é que chegou a uma situação com o desemprego historicamente mais elevado em Portugal e com um Estado Social menos presente para apoiar as pessoas, depois de me responder a esta questão, nós podemos falar da revisão constitucional do José Sócrates quer responder a esta questão. Eu compreendo que não queira falar do seu projeto de revisão constitucional, mas lamento muito, mas vai ter que o discutir. Porque as suas propostas são propostas que rompem com um consenso social na sociedade portuguesa e na Europa a propósito daquilo que são as funções sociais do Estado. E lamento muito, mas terá que as discutir. Em segundo lugar, devo dizer, Sr. Doutor, que está equivocado. Desde que sou Primeiro-Ministro, as prestações sociais em percentagem do PIB passaram de 17% em 2005 para 22%. Hoje o Estado dá em prestações sociais, em assistência social, mais de 6 mil milhões de euros do que dava em 2005, apesar da crise. O senhor não tem outro discurso que não seja acusar-me de ser o responsável pela crise. Pela crise em Portugal, não considerando aquilo que foi a crise internacional. Mas nem sempre o Sr. Doutor pensou assim. Porque o Sr. Doutor, quando era administrador de empresas, não pensava assim. E, de facto, tinha uma análise séria daquilo que foi o impacto que teve no nosso país a crise internacional. Vou ler aqui um pequeno relatório e contas da empresa do que o senhor era administrador e que o senhor assinou. E que dizia o seguinte, em 2010. Em 2010. É muito recente, tudo isto é muito recente. O pensamento do Dr. Passos Coelho foi exposto durante o ano 2010 e 2011 e espero que não se importa que o possamos discutir, porque os portugueses estão... Os portugueses... em concreto para sabermos se nessa altura já era... Não era. Em 2010 o Sr. Dr. Passos Coelho pensava assim. Dizia o Dr. Passos Coelho, o ano 2009 caracterizou-se por uma profunda recessão mundial, registando-se as maiores quebras da atividade económica e de comércio mundial desde a Segunda Guerra Mundial. Finalmente, nessa altura, o Dr. Passos Coelho achava que havia uma crise internacional. Hoje, ela já não existe, é tudo responsabilidade do governo. Mas depois dizia mais, dizia o Dr. Passos Coelho, a economia portuguesa foi negativamente afetada pelo enquadramento internacional desfavorável. Contudo, Portugal registrou um comportamento acima da média dos países da União Económica e Monetária. Isto é, Passos Coelho, administrador, reconhecia não só que a crise internacional tinha atingido o nosso país, como Portugal em 2009 se tinha portado bem do ponto de vista económico. Agora, Passos Coelho, versão líder de um partido, acha que a responsabilidade é toda do governo e que não existe nenhuma responsabilidade da crise internacional. Aí estamos, Sr. Doutor, não presta um bom serviço ao país. Pedro Passos Coelho, eu gostava que respondesse na análise da nossa situação económica aquilo que foi o impacto da crise internacional. Mas lamento muito dizer, terá a ocasião de responder, naturalmente, mas lamento muito dizer, nós temos que discutir as suas propostas. Mas já lá vamos. Porque ninguém ganha eleições apenas fazendo acusações aos outros. Antes de termos em concreto, eu gostava de ter Pedro Passos Coelho a responder. Eu conheço já de a ter observado a sua técnica de querer fazer perguntas aos outros e discutir aquilo que os outros pensam. Em parte ainda bem, sabe porquê? Que crime. Porque eu, é verdade, porque eu escrevi aquilo que penso, ao contrário do senhor, antes de me ter candidatado à liderança do PSD. E eu, quando porventura mudo de opinião, porque a realidade muda e nós devemos seguir a realidade e não procurar pintá-la de outra maneira, assumo as minhas diferenças de opinião. Mas o curioso é que o engenheiro Sócrates... Deixe-me responder. Deixe-me responder. Em meses, isto é muito claro, senhor engenheiro. Em meses. A crise internacional em Portugal teve efeitos. Nunca me ouviu dizer que não teve. Em 2009 andámos bem. Não, senhor engenheiro. Nós em 2009 não andámos bem. Bom, não andámos bem. Mudou de opinião. Não vale a pena vir com esse pequeno truque. Nós não andámos bem em 2009. De resto, o PSD, nessas eleições, procurou comunicar ao país justamente a ideia de que o governo estava a proceder mal. E procedeu mal de várias maneiras. A contraciclo do que se passou na maior parte da Europa, o governo não contraiu a despesa pública conforme devia ter contraído. E isso hoje é reconhecido praticamente por toda a gente fora de Portugal. O chefe da missão do Fundo Monetário Internacional, que aqui esteve, reconheceu
que hoje vamos ter de adotar medidas mais severas do que aquelas que seriam necessárias porque o Governo não fez aquilo que devia ter feito em 2010 e em 2009. Mas sabe, o Banco de Portugal diz o mesmo. E o ex-governador do Banco de Portugal, Vítor Constâncio, diz o mesmo. Mas sabe, Sr. Engenheiro, em matéria de opinião, deixe-me recordar-lhe o que disse o Sr. Engenheiro José Sócrates o ano passado, como ministro, em fevereiro de 2010. Disse, respondendo justamente ao governador do Banco de Portugal, de então Vítor Constâncio: não aumentaremos os impostos para fazer a consolidação orçamental. Disse depois, em resposta à deputada dos Verdes, Heloísa Apolónia, no Parlamento: o que vamos fazer é o que está no PEC, que foi aprovado no primeiro trimestre do ano passado. A senhora deputada vê lá o aumento do IVA? Não vê. Todos se recordam que o IVA não aumentou. Em resposta ao jornal O Sol, disse: não será preciso reduzir salários para reduzir o déficit orçamental. Isto é dia 16 de junho do ano passado, Sr. Primeiro-Ministro. Pedro Passos Coelho, não lhe parece que José Sócrates poderá argumentar, finalmente, tal como o senhor disse no início, que quando as circunstâncias mudam, as decisões também podem mudar? Deixe-me dizer, mudaram profundamente. E disse ainda: vamos reduzir 5% os salários da função pública e aumentar a taxa normal do IVA de 21% para 23% em setembro do ano passado. Sr. Primeiro-Ministro, eu creio que estas mudanças de opinião afetaram bem mais os portugueses do que esse relatório que leu da Fomento Invest relativamente ao ano de 2009, que eu, apesar de já não estar na empresa, assinei como administrador. Dr. Passos Coelho, o senhor cita declarações minhas antes da crise das dívidas soberanas. O senhor sabe que Portugal, tal como todos os países europeus, tiveram que mudar de estratégia orçamental. Porque antes da crise das dívidas soberanas, começou com a dívida grega e com a crise grega. Antes disso, a orientação da Europa era no sentido de, em 2010, ter estímulos orçamentais. E, por isso, ter uma execução orçamental que não fosse demasiado violenta para promover a nossa economia. A verdade é que depois do Conselho Europeu, onde se discutiu a crise grega, e depois do impacto que tiveram nas economias, a subida dos juros, em particular dos juros das dívidas nos países europeus, toda a Europa teve que mudar de estratégia. Mudou Portugal, como mudaram todos os países europeus. E por isso, Sr. Doutor, lamento muito, mas aí o senhor não tem razão. O Governo fez apenas o seu dever de mudar de orientação para melhor responder à crise da dívida. Mas o senhor acusa-me de querer discutir o que os outros pensam. Isso não é nenhum truque, Sr. Doutor, lamento muito, mas o senhor vai ter que discutir comigo o que o senhor pensa e o que o senhor propôs. E se me permite, eu gostaria de começar por este assunto. Repare, o senhor propõe na sua proposta de revisão constitucional as mudanças que referi. E talvez a mais significativa, que tem a ver com o seu pensamento, e permita-me que discuta isso consigo, porque não é crime nenhum, tem a ver Nós estamos aqui para discutir, com certeza, tem a ver com aquilo que o senhor propõe de não haver no SNS, no Serviço Nacional de Saúde, a tendência gratuita que está na nossa Constituição. E o senhor propõe que, ao invés de haver essa tendência gratuita, que haja copagamentos. O senhor defende os copagamentos na saúde. Pois eu quero dizer, Sr. Doutor, que isso põe em causa o atual Serviço... Dá-me licença, eu vou já acabar. Sim. Põe em causa o Serviço Nacional de Saúde, tal como o conhecemos, e põe em causa a igualdade no acesso aos tratamentos, a igualdade no acesso aos cuidados de saúde, tal como os entendemos. Se me permite, Sr. Doutor, espero que não considere um crime, podermos discutir as suas propostas sobre os copagamentos. Do PS para a saúde, José Sócrates. Continuar aquilo que temos vindo a fazer, unidades de cuidados continuados para os idosos, melhorar os cuidados primários de saúde com as unidades de saúde familiar, reformar a rede de urgências como temos vindo a fazer, melhorar a nossa rede hospitalar como temos vindo a fazer. Nós nestes 6 anos melhoramos. Nós nestes últimos anos, repara, a maior parte das coisas que vamos fazer melhoram a eficiência do Serviço Nacional de Saúde. Isto quer dizer que o SNS prestará melhores serviços, gastando menos dinheiro. E temos vindo a fazer esse caminho. Repare, em apenas 6 anos, nós baixámos para 1/3 aquilo que é a mediana de tempo de espera para cirurgias. Isto foi um esforço notável por todos os profissionais da área da saúde. Mas deixe-me dizer-lhe o seguinte: quando o Sr. Doutor propõe que na saúde deixe de haver um Serviço Nacional de Saúde tendencialmente gratuito e com... Bom, já vamos. Quando propõe que haja copagamentos, o Sr. Doutor tem que explicar... O Sr. Doutor tem que explicar que esses copagamentos
querem dizer que os portugueses vão pagar a sua saúde através de impostos, mas vão pagar também no momento em que vão ser assistidos. Portanto, nesse momento, tem que dizer quem paga e quanto vai pagar. Sabe pelo menos isso, doutor. Quem nós, paga e quando quanto vai pagar. ouvimos o Sr. Engenheiro José Sócrates, percebemos duas coisas. Primeiro, que o país está bem, que afinal o nosso modelo social, em função do resultado da ação deste governo, melhorou muito. É uma coisa que todos os portugueses que nos estão a ouvir sabem. As coisas melhoraram muito. No Serviço Nacional de Saúde, em todos os setores melhoraram muito. Nacional de Saúde, sim. Portugal não precisou de pedir ajuda externa. O Sr. Ministro das Finanças está enganado. Portugal, afinal, dispunha de dinheiro a partir de maio para pagar vencimentos, seja ao nível do Estado, seja ao nível das empresas públicas. O Estado, afinal, não precisou de ter aumentado brutalmente os impostos durante o ano passado. Portugal não precisou de cortar nas prestações sociais, nomeadamente no rendimento social de inserção, nos abonos de família e levando os custos de acesso à saúde. Este é o resultado da sua política e é um resultado que os portugueses sentem, sobretudo aqueles que estão desempregados. São 700 mil desempregados, Sr. Engenheiro José Sócrates. Gostaria que o senhor dissesse a todas estas pessoas, aos estudantes do ensino superior que perderam as suas bolsas de estudo, a todos aqueles que perderam com participações em medicamentos, todos aqueles que perderam prestações sociais. Gostaria que o Sr. Engenheiro lhes explicasse como é que os defendeu durante todo este tempo e o que é que lhes propõe daqui para a frente, porque o Partido Socialista e o Engenheiro José Sócrates apresentam-se a estas eleições com praticamente um programa de vacuidade que não diz nada e por isso é natural que o Engenheiro Sócrates queira discutir as ideias do PSD. Todas aquelas que o Engenheiro Sócrates disse durante muito tempo que o PSD não tinha. Ainda a saúde, Pedro Passos Coelho, o seu programa evitar o problema. A área da saúde é muito simples de abordar. Em primeiro lugar, então, é verdade, imagino. Em primeiro lugar. Mas disse que eu menti. Desculpe, Sr. Doutor. Faça favor de provar, então. O Sr. Doutor não defende os copagamentos? Sr. Engenheiro José Sócrates, os copagamentos existem na sociedade portuguesa. Defende ou não defende? 30% dos cidadãos portugueses, aliás, não é 30% dos cidadãos portugueses, é 30% da despesa em saúde. Estou a falar dos copagamentos do Serviço Nacional de Saúde. Não me interrompa, se fizer favor. 30% da despesa nacional em saúde é feita por privados. Significa que mesmo na área em que o Estado contratualiza com terceiros, seja na área social, seja na área privada, serviços de saúde, o Estado não faz cobertura universal. E toda a parte que é complementar à ajuda que o Estado dá e que o Estado paga, chama-se, Sr. Engenheiro José Sócrates, copagamento. Ele já existe. Não se chama-se. Mas deixe-me dizer... Estou a falar no Serviço Nacional de Saúde. Mas deixe-me dizer. O senhor disse que eu estava a mentir. Não está no programa. Faz favor de dizer... Não está no programa eleitoral. Defende ou não defende o copagamento? O senhor deixa-me responder, se fizer favor. Mas o senhor disse que eu estava a mentir. Não me interrompa, porque assim as pessoas que estão em casa não vão perceber. Certamente. Vamos mudar de técnica. O programa eleitoral do PSD, que é aquele com que eu me apresento às eleições, não é outro, é com o programa eleitoral. No programa eleitoral do PSD, nós dizemos sobre saúde o seguinte, em primeiro lugar, que é preciso abrir às policlínicas e às cooperativas de profissionais os cuidados primários de saúde de maneira a que as pessoas possam ter acesso ao seu médico de família. Há hoje perto de 500 mil portugueses em Portugal que não têm médico de família. Quando esta medida foi anunciada no programa eleitoral do PSD, a Ministra da Saúde e outros dirigentes do Partido Socialista, quando estão no governo, falam como se fossem dirigentes do Partido Socialista na mesma, veio dizer que o PSD queria privatizar a saúde. E há, assim, uma espécie de repetição, depois, que o Partido Socialista gosta de fazer, a dizer se o PSD ganhar as eleições, a saúde vai ser muito cara, porque o PSD quer acabar com o Serviço Nacional de Saúde. Isso é falso, Sr. Engenheiro, deixe-me dizer-lhe, é falso. José Sócrates. Aquilo que eu defendi... Mas deixe-me só concluir. Deixe-me só concluir. Os tempos, senão fica distribuiremos com certeza. Mas deixe-me só concluir. Mas conclua. Afinal, Sr. Engenheiro José Sócrates, aquilo que eu disse no programa eleitoral do PSD foi depois dito pela Sra. Ministra da Saúde, que me acusou de fazer a privatização. Disse a Ministra da Saúde, vamos adotar também o modelo C das unidades de saúde familiares e vamos abri-las às policlínicas e às cooperativas de médicos. Não. É isto que o senhor chama do fim do Serviço Nacional de Saúde, José Sócrates? Sr. Dr. Passos Coelho, o Sr. Doutor tem em vários momentos da sua intervenção política posto em causa a minha palavra e acabou de a pôr há bocado. Eu disse que o senhor defendia copagamentos no Serviço Nacional de Saúde e não pretenda disfarçar. Não estou a falar dos pagamentos que os portugueses fazem quando recorrem à medicina privada.
Eu estou a falar dos copagamentos no Serviço Nacional ou à medicina convencional. Estou a falar dos copagamentos no Serviço Nacional de Saúde, que o senhor defende. Isto é, no momento em que o Serviço Nacional nos presta um serviço, pagar. E o senhor disse que eu estava a mentir. Eu espero que depois de lhe provar que não estou a mentir, que o senhor me peça desculpa. O senhor disse... Não, dá-me licença. Se fizer favor, do programa eleitoral do Dá-me licença. Soutor, desculpa lá, dê-me agora a licença. Eu sei que é desconfortável, não mas é tem que nada me ouvir. Desconfortável, então, está muito equivocado. O senhor escreveu um artigo para o jornal I, onde diz, às tantas, o seguinte. Diz assim, que defende a introdução de copagamentos pelos serviços prestados na área da saúde. Tenho aqui esse artigo, que deposito para que fique provado que eu não menti. Depois, o senhor tem escrito no seu livro, e repare, não estamos a falar de há uns anos atrás, estamos a falar de há uns meses atrás. Tem escrito no seu livro, e repare bem, Vítor Gonçalves, o texto constitucional deve ser alterado em conformidade com a introdução de copagamentos no setor público da saúde. Copagamentos no setor público da saúde. Espero que isto sirva de prova. Mas trouxe, dá-me licença, deixe-me só acabar. Eu quero provar aqui, lamento muito, mas isto é importante demais para passarmos por isto de forma leve. E trouxe também uma entrevista que o senhor deu a 2 estações de televisões para provar que eu não estou a mentir, pelo contrário, estou a dizer a verdade. O senhor defende os copagamentos na saúde. Mas, se me permite, vamos então ao seu programa sobre saúde. É que o seu programa, já passámos dá-me licença, 20 minutos e só estamos lamento muito, mas isto é importante demais. Para outras questões. O engenheiro Sócrates não gosta de falar nem do resultado do seu governo, nem dos 700 mil desempregados, nem do programa com que se apresenta à eleição, que é uma vacuidade. Discutir as minhas ideias, mas eu tenho gosto disso. Nós estamos concluídos. Eu vou concluir. Desculpe, há uma temos que avançar porque há outras questões que os portugueses não querem saber. Naquilo que o Sr. Doutor propõe na área da saúde, que é gravíssimo. O senhor propõe, em primeiro lugar, que o Estado garanta a sustentabilidade económica e financeira, não do Serviço Nacional de Saúde, mas do Sistema Nacional de Saúde. Quer dizer, o Estado deve garantir a sustentabilidade económica e financeira não apenas do serviço, mas também do setor social e dos privados. Lamento muito. Eu não sei se quer responder a estas questões. Mas eu vou já acabar. Há uma questão. Temos que avançar nos temas. Mas há um ponto ainda mais grave do que este. E que é o seguinte. É que o senhor diz que, no seu ponto de vista, o acesso universal e equitativo aos cuidados de serviços de saúde devem ser só para aqueles serviços que estão incluídos num plano universal de benefícios que o senhor propõe. Isto quer dizer o seguinte, é que o Serviço Nacional de Saúde é tendencialmente gratuito, e o senhor quer acabar com isso. Mas quer também acabar com o caráter geral. Isto é, com a ideia que o Serviço Nacional de Saúde deve prestar todos os cuidados de saúde que estão disponíveis pela licença médica. E o senhor acha que isso deve constar de um plano de benefícios muito semelhante aos seguros de saúde e que os restantes, aqueles que não estão incluídos nesse plano, ficarão de fora. Isto é gravíssimo, porque isto supõe a destruição do Serviço Nacional de Saúde. Nós acabamos de assistir a uma das boas razões porque o país tem necessidade de mudar de governo. O senhor é incapaz, ao fim de 6 anos de responsabilidade do governo, de ter perdido uma maioria absoluta. E apesar de ter tido uma maioria relativa, ter tido o maior partido da oposição, a cooperar com o governo em tudo o que era essencial para que o país não se chegasse a uma situação de praticamente bancarrota. Porque é disso que estamos a falar aqui, Sr. Engenheiro Sócrates. É essa a herança que nós estamos a discutir nestas eleições. E o senhor insiste em fazer este debate, a iniciar este debate, discutindo as minhas ideias, o que muito me lisonjeia. Deixe-me dizer, eu gosto muito, não é nada incómodo, então, eu gosto muito e é por isso que estou a discuti-las. Mas deixe-me dizer, eu gostava de ver, da sua parte, neste debate, como em todos os debates que o senhor fez, discutir as suas responsabilidades como Primeiro-Ministro, que é o senhor que é Primeiro-Ministro nesta altura e que vai a votos como Primeiro-Ministro, eu vou como candidato a Primeiro-Ministro. O senhor vai a votos como Primeiro-Ministro. A dificuldade que o senhor tem em discutir o resultado da ação do seu governo é uma coisa que espanta aos portugueses. Porquê é que o senhor não tem a coragem, neste debate, de começar por discutir aquilo que é a sua responsabilidade à frente do governo de Portugal e de um país que chegou praticamente à bancarrota, apesar de ter tido um partido na oposição, que lhe deu todas as condições para que se evitasse chegar a esta situação? Porque é que o senhor está interessado em replicar a ideia de que a saúde pode ficar em perigo comigo? Não fica, Sr. Engenheiro José Sócrates. Deixe-me dizer. A saúde não fica em perigo
com a eleição de Pedro Passos Coelho para Primeiro-Ministro? Em primeiro lugar, não. Porque os copagamentos existem na sociedade portuguesa. Sabe, Sr. Primeiro-Ministro, 30% da despesa, disse-o há pouco, é feita por privados. Mesmo na área da medicina convencionada, quer dizer, onde as pessoas vão com uma guia do hospital público fazer alguma coisa, um hospital privado, o Hospital da Misericórdia. Há uma parte que é paga pelos portugueses. E essa parte que é paga pelos portugueses, até certo ponto, pode ser deduzida. São despesas sociais que podem ser deduzidas na altura do IRS. Aquelas despesas que o Sr. Engenheiro José Sócrates queria que não pudessem ser deduzidas. Não, para concluir, é muito simples. Para concluir, é muito simples. Porque há outras questões que interessa também tratar. Nós hoje estamos a viver... uma situação, para concluir, nós hoje estamos a viver uma situação das mais delicadas. Sabemos que a crise internacional existiu, sabemos que os diversos países foram afetados por ela, são pouquíssimos os países na Europa que estão nas nossas condições e Portugal é mesmo o único país, nesta altura, em toda a Europa, que enfrenta uma recessão séria e que pode vir a ter, em muito pouco tempo, muitos mais desempregados que aqueles que já têm hoje. Dizem as estatísticas que podemos apontar mesmo para mais de 800 mil desempregados em menos de um ano. E o Sr. Engenheiro José Sócrates quer discutir apenas... Não, vamos falar sobre o desemprego. Vamos falar sobre esta questão do desemprego. Onde o PSD garante... Ficámos esta semana a saber o número de desempregados onde o PSD garante que ninguém, mas a ninguém será recusada a educação nem a saúde por razão de insuficiência. Mas deixa-me colocar uma questão, Dr. Passos Coelho, e desculpe, mas há aqui um ponto... Não vamos fazer um debate inteiro sobre a saúde. Não, com certeza, mas há aqui um ponto... Mas para acabar é um minuto, Engenheiro José Sócrates. Em primeiro lugar, Sr. Eu não recuso nenhuma responsabilidade. Pelo contrário, assumo todas as responsabilidades de conduzir uma governação num momento particularmente exigente da vida nacional. Portugal está a enfrentar uma crise que não provocou. Nem provocou Portugal, nem nenhum português, nem nenhum europeu. Houve uma crise internacional que afetou todas as economias europeias. E eu sou responsável por todas as medidas difíceis que tive que tomar para enfrentar essa situação. E nunca virei a cara às dificuldades nem às responsabilidades. E nunca virei a cara a tomar as medidas difíceis que se impunham. Mas pelo contrário, Sr. Doutor, eu assumo as minhas, mas espero que o senhor assuma as suas. O senhor é responsável por ter criado uma crise política no nosso país. E no momento em que Portugal atravessava dificuldades, o senhor criou essa crise política, levou Portugal a ter que pedir ajuda externa e, pior do que isso, a uma ajuda externa que nos conduziu a um programa onde temos que aceitar todas as medidas que estavam no PEC e que o senhor recusou. Essa crise política foi uma completa irresponsabilidade. E há um preço que estamos a pagar. Olha, o preço é este, Sr. Doutor. O preço é este. Desde que o senhor chumbou o PEC, que os juros não pararam de subir. Por outro lado, como sabe, também, ao nível dos ratings da República e dos bancos, as agências de rating baixaram em 3 dias, 3 vezes os ratings da República e também os ratings dos bancos, o que colocou a economia portuguesa numa situação muito, muito difícil. A pergunta que eu faço e que muitos portugueses fazem é o que é que nós ganhamos com esta crise política? E eu digo-lhe, Sr. Doutor, na única, porventura, na principal decisão política que o senhor foi chamado a tomar, eu já tomei muitas ao longo da minha vida. Umas as pessoas gostarão mais, outras gostarão menos, mas na principal medida política que o senhor foi chamado a tomar, o senhor enganou-se nas prioridades. O senhor pensou em si, no seu partido, e não nos interesses do país. O senhor abriu esta crise política com um único objetivo, ganhar as eleições. Porque achava que as sondagens estavam compostinhas. Porque achava que isto era mais fácil neste momento. Talvez se engane, Sr. Doutor. Porque os portugueses sabem bem que nestes últimos meses a crise política prejudicou a economia nacional. Eu gostava de colocar a seguinte questão, e já lhe vou dar a oportunidade de Pedro Passos Coelho responder a esta questão, que é o seguinte. Ficámos esta semana a saber que, de facto, o número de desempregados em Portugal chegou aos 690 mil e que deverá aumentar nos próximos 2 anos. Que alternativas e que esperança que o senhor pode dar a estas pessoas se for reeleito Primeiro-Ministro? Bem, mas quanto ao desemprego, nós temos que enfrentar esta situação promovendo aquilo que são os fatores críticos para o desemprego, para combater o desemprego. Primeiro ponto, lutar por mais crescimento económico, lutar por mais qualificações e por mais oportunidades aos jovens. São esses os 3 pilares de uma estratégia correta para o desemprego. Mas agora, se me permite, e que medidas também vamos ter o novo governo liderado por si poderia em termos, repare, no domínio da empregabilidade dos jovens, nós temos várias medidas propostas no nosso programa. Mais estágios profissionais, mais programas de Inove capazes de colocar jovens nas empresas para melhorar as competências nas empresas e dar a primeira oportunidade aos jovens.
E também lutar por mais crescimento económico, por mais qualificações. O que é que dá mais empregabilidade? Saber-se mais, conhecer-se mais, ter-se mais qualificações para se defender melhor o emprego e ter melhor acesso melhor mas desta vez não vai prometer criar mais 150 mil novos empregos. Mas atenção, nós também temos que discutir um outro assunto que é muito sério. Sim, mas são as agora propostas gostava que o Passos Coelho respondesse a esta questão que o Dr. Passos Coelho faz sobre o mercado de trabalho. Para o problema do desemprego, que aflige quase 700 mil pessoas em Portugal. O engenheiro Sócrates criou uma fantasia. Uma fantasia. É que o Parlamento, quando lhe chumbou o PEC 4, abriu uma crise política apenas porque os partidos da oposição estavam cheios de pressa para ir para o governo. Acha que isso foi uma fantasia? Senhor engenheiro José Sócrates, eu não tenho nenhuma pressa de ir para o governo, tirando aquela que o país tem de mudar este governo. Não me parece. Deixe-me dizer. Sim. Nunca exigi a ninguém contrapartidas governativas pela cooperação que tive com o Partido Socialista para aprovar medidas difíceis, aquelas que o senhor diz que teve de tomar. Várias das medidas difíceis que o senhor teve de tomar, tomou hoje porque o PSD as apoiou. Não. Sabe que até hoje ainda não lhe ouvi. Durante toda esta campanha... não quis abrir uma crise política nessa altura. Não, deixe-me dizer. Achou que era melhor agora. Não, sabe. Sim, não é, não. Sabe porque é que o PSD votou contra o PEC 4? Porque o PEC 4 não servia. Não. E porque o senhor falhou o 1, e falhou o 2, e falhou o 3. Não, doutor. É porque o PEC 4 o senhor engenheiro, então, agora deixe-me dizer, porque eu vou respeitando a sua intervenção. O Governo e o senhor engenheiro nunca respeitaram um objetivo que se tivessem proposto. A razão porque hoje nós estamos penalizados nos mercados internacionais e porque o Governo teve de pedir ajuda em nome de Portugal é porque perdeu a confiança dos mercados. Sabe que as elevadas taxas de juros que vêm sendo pagas por Portugal não vêm sendo pagas só depois do PEC 4 ter chumbado. O Ministro das Finanças disse ainda o ano passado que a partir dos 7% de taxa de juro para a dívida pública de longo prazo, ela se torna insustentável e os países devem pedir ajuda. Mas ele depois não pediu. Mas a verdade é que desde sensivelmente outubro do ano passado, Portugal tem vindo a enfrentar taxas insustentáveis. E sabe porque é que, senhor engenheiro, o país foi sujeito à situação em que está hoje? Porque o senhor preferiu dizer que Portugal não precisava de ajuda, mesmo quando sabia que precisava. O senhor sabia, não, o senhor sabia, gostaria. Disse o senhor engenheiro em novembro do ano passado. Garanto não precisar da ajuda do FMI e não admito recorrer ao FMI. Portugal não precisa de ajuda para resolver os seus problemas e até seria prejudicial para o país. Disse depois, então, o senhor engenheiro também. Pois eu quero dizer-lhe da minha parte, em entrevista ao jornal I, em março deste ano, que eu não estou disponível para governar com o FMI. Disse ao Diário de Notícias, as medidas impostas por esses programas, os do FMI, impõem uma agenda liberal que eu não estou disponível para aceitar. Agora elogia-as. Não, elogio o programa o senhor engenheiro José Sócrates disse também que no dia em que recorreu à ajuda, que recorria porque não tomar essa decisão acarretaria riscos muito grandes que o país não podia correr. Não vale a pena continuarmos esta Pois não, mas isto tem um sentido, citações. É verdade, mas isto tem um sentido. É para recordar que há muito tempo que Portugal devia ter pedido ajuda. O Governo preferiu que os bancos portugueses estivessem a tomar títulos de dívida pública em vez de canalizarem crédito para a economia. Muitas empresas em Portugal, desculpe, deixe-me concluir, muitas empresas em Portugal fecharam a porta e lançaram muita gente no desemprego porque não conseguiram recorrer ao crédito nos bancos, porque os bancos estiveram a comprar títulos de dívida pública. Isto é exatamente assim, senhor. Foi um erro ter pedido ajuda tão tarde. O senhor não pediu, em primeiro lugar, não pediu ajuda mais cedo. Se não se importa, mas deixe-me concluir. Não pediu ajuda mais cedo, não porque estivesse preocupado com o país, mas porque estava preocupado com a sua imagem política. É o senhor que está agarrado ao lugar de primeiro-ministro. Não sou eu que tenho pressa de lá. O doutor há meses que vem dizendo e sugerindo que o país devia recorrer à ajuda externa. Porque o senhor estava à espera dessa ajuda externa para então apresentar uma moção de censura ao Governo e culpar o Governo por essa ajuda externa. Sim, sempre foi a sua estratégia. É um processo de intenção. Mas quero dizer-lhe uma coisa. O país não precisava de ajuda externa. Não. E a ajuda externa é prejudicial para o nosso país. E o dever de um Governo responsável é lutar até ao fim para não ter essa ajuda externa.
Isto tem custos para as pessoas, custos para a sociedade, custos para o país, custos para a reputação. E quem provocou a ajuda externa foi o senhor ao abrir uma crise política. Nós tínhamos uma solução e deitámos-la fora. Pela sua ação, Sr. Doutor, na única decisão importante que o senhor teve que tomar na sua vida política enquanto líder do PSD, o senhor tomou a decisão de abrir uma crise política e obrigar o país a pedir ajuda externa. Durante muitos meses, o PSD esteve focado nesta ideia seguinte. Hoje, o senhor várias vezes sugeriu, era bom até pedirmos ajuda externa, o FMI até é um banco do qual somos acionistas, é preciso não diabolizar o FMI. Desculpe, Sr. Doutor, isso foi uma posição absolutamente irresponsável e contrária aos interesses do país. Mas, se me dá licença, Sr. Doutor, outra questão que o senhor levanta muito e com a qual não tenho nenhuma razão, é dizer que os nossos bancos compraram dívida portuguesa e, por isso, perderam liquidez para apoiar a economia. Isso não é verdade, doutor. Quando os bancos portugueses compravam dívida portuguesa, colocavam essa dívida como colateral no BCE para terem liquidez para a nossa economia. Doutor, não invente fantasmas. Mas, se me permite, podemos ir de novo ao desemprego. Podemos ir de novo ao desemprego para respeitar a sua agenda e para lhe dizer o seguinte. Nós temos que discutir também as suas propostas para o mercado de trabalho. Porque o senhor, para além de ter proposto na revisão constitucional eliminar a justa causa como impeditiva para o despedimento individual, também propõe no seu programa, e agora no seu programa eleitoral, ir mais além. Ir mais além aonde? No trabalho temporário. O senador já tinha apresentado um projeto que dizia que era para promover a empregabilidade para os jovens, onde previa que os contratos a prazo pudessem ser verbais, que não pudessem não ser escritos. Isso não é verdade. Desculpe lá, isso não é verdade. Isso é completamente verdade. O senhor já me desmentiu uma vez, eu posso provar-lhe outra vez. Mas quero dizer-lhe o seguinte, no mercado de trabalho, as suas propostas prevêem que naquilo que é mais precário no mercado de trabalho, que é o trabalho temporário, e que hoje só é permitido com justificação, quando a empresa tem ou um trabalhador temporariamente fora, ou tem uma tarefa sazonal, só nessa altura é que pode ter um trabalho temporário, ou um trabalhador em regime temporário. O senhor propõe que se elimine essa justificação, isto é, propõe que haja uma liberalização do trabalho temporário. E o Partido Socialista propõe que tudo continue como está? Não, a proposta do Partido Socialista é exatamente aquilo que resultou do nosso acordo com os parceiros sociais. Nós vamos reformar o nosso mercado de trabalho. O acordo da Troika exige que haja mudanças no mercado de trabalho. Poucas a crescer àquilo que foi o programa que já definimos com os parceiros sociais. Nós fizemos um acordo que está na base do programa com a Troika. Esse acordo entre os parceiros sociais foi feito pelo Governo exatamente na véspera do chumbo do PEC na Assembleia da República. E esse acordo, feito com os parceiros sociais, está, portanto, serviu de inspiração para este programa da Troika. Mas o doutor, ao falar do mercado de trabalho, vai mais além. Em particular, já não me refiro à sua proposta quanto aos contratos verbais, mas refiro-me a este ponto. O senhor quer liberalizar o trabalho temporário. Está aqui escrito, senhor. Pode ler. É falso, é completamente falso. Quais são as suas propostas para o mercado de trabalho para fazer diminuir o desemprego? Leia, se fizer favor. Então, vou-lhe ler. Leia. Desculpará, mas tenho que ler. Isto é importante demais para que isto possa... Diz assim. Prever a possibilidade de prescindir da justificação, no caso do trabalho temporário. Está aqui. Trabalho temporário. Prever, portanto, a justificação... Diga, mas leia tudo, se fizer favor. Desde que, respeitados certos limites percentuais deste tipo de contratação, face ao total de trabalhadores da empresa. Está a ver. Desculpe. José Sócrates, agora vou ter que dar eu termino já. Desculpe lá, Soutor, mas o Soutor, desculpe, não pretenda mistificar. Neste momento, o trabalho temporário só é admissível com justificação. O que está aqui dito é que deixa de haver justificação, pode ser em qualquer circunstância, desde que isso não ultrapasse uma certa porcentagem da empresa. É isto que se chama liberalizar o trabalho temporário. O nosso programa, o meu programa, é de tal modo claro nessa matéria que até houve quem o tivesse considerado arriscado em matéria de emprego. Quem o tivesse considerado arriscado por eu defender que a médio e longo prazo nós caminhássemos para um único tipo de contrato. Quer dizer, para contratos sem termo. Porquê? Porque em Portugal hoje, grande parte da precariedade resulta do facto das pessoas passarem recibos verdes, terem contratos a termo, os antigos contratos a prazo, ou ainda estarem colocados por agências de trabalho temporário. E isto acontece em Portugal porquê? Porque a maior parte dos empregadores tem medo
tem medo de se vincular a um contrato sem termo. Aquilo que nós pretendemos é que, em sede de concertação social, e é isso que vem referido no programa eleitoral que eu apresento ao país, que nós possamos fazer um sistema dual, quer dizer, em que os contratos que existem até hoje, nomeadamente os contratos sem termo, possam permanecer de acordo com as regras que aqui estão. Quem tem um contrato sem termo hoje permanece com a regra que existe hoje na Constituição, evidentemente, na lei, em todo o lado, mas que possamos daqui para a frente flexibilizar, não é liberalizar, Sr. Engenheiro, é flexibilizar nos termos de resto que estão descritos no memorando de entendimento que foi aprovado por si com a União Europeia e com o Fundo Monetário Internacional, de modo a conseguir dar mais flexibilidade ao mercado de emprego, sobretudo para os jovens, acabando com o abuso dos recibos verdes. Isso é o que está no nosso programa. E também está, é verdade, e também está, desculpe lá, o senhor acabou de o dizer, e também está, trabalho temporário. E também está que outras formas, nomeadamente a do trabalho temporário, não possam exceder um limite que seja fixado e que tem de ser um limite baixo, na medida em que há, de facto, Sr. Engenheiro, peço desculpa, há, de facto, aliás, não tenho nada que pedir desculpa, é uma questão de precisão, há trabalho temporário que não corresponde, senão, à sazonalidade do mercado. E, para esses casos, tem de existir a possibilidade legal de existir trabalho temporário. Agora, deixe-me dizer... Pedro Passos Coelho, para terminar. José Sócrates, eu queria colocar uma questão sobre... Não, José Sócrates, desculpe, já passámos, já fizemos 40 minutos sobre estas duas matérias, eu gostava de precisar alguns detalhes. José Sócrates, peço desculpa, agora sou eu que vou introduzir esta questão, porque senão estamos 40 minutos a discutir dois temas. E há outros temas. Esta questão da taxa social única, José Sócrates, se o PS for governo, quanto é que vai aumentar, quanto é que vai fazer diminuir a taxa social única? Antes de responder a essa pergunta... Mas vai-me responder esta pergunta. Desculpa, eu vou responder, mas se me permite, usando o meu tempo, eu quero voltar ao assunto. Porque este assunto é sério. O seu tempo já vai além do meu. O doutor, quando fala do mercado de trabalho e quando fala de outras coisas, quando há alguma questão que o embaraça, o doutor teoriza. O que está aqui escrito é gravíssimo. Porque, sabe, o trabalho temporário é talvez o trabalho mais precário de todos. E é por isso que em todas as legislações, toda a legislação europeia protege esses trabalhadores, dizendo que o trabalho temporário só com uma justificação. Ou um trabalhador que está ausente da fábrica e a fábrica precisa de um trabalhador para esse período, ou então para um trabalho sazonal. O que está aqui previsto é que deixa de haver essa justificação. E em qualquer circunstância se poderá contratar. É assim que, portanto, é assim que... Vamos lá ver. O que me parece é que o doutor fala no desemprego. E o doutor quer combater o desemprego permitindo mais despedimentos. Quer acabar com a justa causa de despedimento. É justa causa, que é um dos pilares do moderno mercado de trabalho, do entendimento, sabe, ao longo dos anos, todas as famílias políticas, sociais-democratas, democratas cristãos, a doutrina social da Igreja, caminharam para uma proteção dos trabalhadores à volta do conceito de justa causa, da proteção justamente destes abusos. Da taxa social única, com a qual o seu governo se comprometeu em reduzir no programa que fez com a Troika, eu gostava de saber qual é efetivamente essa redução. O que o governo se comprometeu foi a estudar e depois a propor, se me permite. É isso que está no contrato, no acordo com a Troika. E quando é que vai propor? Estudar nós e a não propor. Vamos saber antes das eleições. Vamos em primeiro lugar, estudar. Mas sabe-se qual é a proposta do governo? A proposta é que isso deve ser muito moderado. Nós, há muito tempo, que explicitamos o nosso ponto de vista. Qualquer descida na taxa social única tem que ser uma descida que possa ser acomodada pela margem orçamental. Porque se descermos a taxa social única, isso quer dizer que temos que aumentar os impostos para compensar a segurança social da diminuição de receitas. O que falta explicar é que o PSD decidiu não estudar, mas propor imediatamente. Mas o que é que significa exatamente a expressão descida moderada? Eu acho que tem que haver uma descida moderada. Mas significa porque 1% por ano? Repare, se você decidir... Um ponto percentual é aquilo que propõe o PSD. Não, o PSD propõe... Não sabe bem o que o PSD propõe. O PSD propôs 4 pontos percentuais, mas depois já veio dizer que estava a pensar em 8, e depois para compensar esses 4 pontos percentuais, o que o PSD não diz é onde é que vai buscar o dinheiro. Mas o PSD primeiro diz, primeiro vamos rever as taxas do IVA, depois vamos rever o que o doutor chamou as taxas marginais
do IVA, que eu não compreendi. Depois eram, digamos, o IVA na cerveja. Depois era o vinho. Depois era a eletricidade. Desculpe, o PSD não tem a resposta para isso. O PSD sabe... Proposta. E onde é que eu quero apenas dizer o seguinte. É que o PSD decidiu apresentar apenas a parte fácil. Eu vou já acabar. Mais em relação a Pedro Passos Coelho. O que o Dr. Passos Coelho decidiu foi apresentar a parte simpática. Muito bem. Pedro Passos Coelho, porque a parte antipática decidiu quer explicar como é que vai compensar a redução da taxa social única? Quero começar por anotar que nem depois de todos estes debates e de ter sido questionado diretamente de como é que tencionava cumprir o objetivo que está assinado com a União Europeia e com o FMI, que fala não é numa descida moderada, é num objetivo crítico para a competitividade em Portugal. Não. Um objetivo crítico, a critical goal, é o que lá está, sabe? Não. E uma descida significativa. O que está e o aqui, engenheiro Sócrates, o objetivo crítico agora temos que ouvir Passos Coelho. Agora tenha paciência, tem de me ouvir. Ao fim de todo este tempo e todos estes debates, alguém que está no governo, ainda para mais, e que, portanto, tem outros meios, dispõe de outra informação, de outros meios técnicos para fazer esse estudo, assinou um acordo em que se compromete com um objetivo crítico e com uma descida sensível da taxa social única. Para quê? Para que se possa gerar emprego em Portugal e com isso também vir a aumentar as receitas da Segurança Social e absorver desemprego em Portugal. O Sr. Engenheiro José Sócrates continua a dizer que vai estudar o assunto. Ora, é suposto que na preparação do orçamento para o próximo ano, que é uma coisa que se começa a preparar agora, a partir de junho, quem está no governo, começa a preparar esse orçamento. O engenheiro Sócrates não tem nenhuma ideia de como é que vai fazer. Mas como sabe que isso custa dinheiro, porque é verdade, a primeira medida custa dinheiro. Então, e como custa dinheiro, e é difícil, o engenheiro Sócrates prefere, antes das eleições, dizer que vai estudar. Nós estudámos esse assunto. Estudaram? É verdade. Então explique lá como é que vai compensar. Sabe, estudámos nós, estudou o Banco de Portugal, estudou a Universidade Nova a pedido do Fórum da Competitividade. Várias pessoas em Portugal preocupadas com a criação de emprego estudaram esta medida. E sabemos duas coisas. Em primeiro lugar, que esta medida, para ter impacto, tem de ter um primeiro aumento, uma primeira descida da taxa social única, com algum impacto, tem de ser razoavelmente grande. Quer dizer, chegou ao ponto de 1%. Descer 0,5% ou 1% não tem qualquer impacto significativo. É um sinal, mas não tem qualquer impacto significativo. Por isso nós dizemos até 4 pontos. Se for possível ir mais longe depois, essa diminuição... num mandato, em 4 anos, é isso? Essa diminuição, com certeza, essa diminuição é 1% autossustentável, por ano? não é 1 por ano. Então. É autossustentável e significa, portanto, que não precisamos nos preocupar em sede de impostos nem de despesa com ela. Não precisamos nos preocupar com ela. O senhor engenheiro, tenha paciência, agora tem de ouvir. O senhor que não tem nada a dizer sobre esta matéria, ouça pelo menos aqueles que estudaram o problema, podem dizer alguma coisa ao país. Francamente. Se pudéssemos fazer a descida da taxa social única logo em 4 pontos no orçamento para o próximo ano, era isso que deveríamos fazer. Não estou seguro de o poder fazer. E por isso disse ao longo da legislatura. Querendo com isso dizer que, dependendo da margem que este governo nos vai deixar em termos de execução do orçamento, assim podemos ir mais longe já para 2012 ou apenas para 2013. E a questão mas isto é muito que os importante, portugueses colocam é como é que isso é compensado nos cofres da Segurança Social. Mas isso é muito importante, sabe porquê? Porque a execução orçamental que foi hoje divulgada e que, pelos vistos, gera a satisfação ao Sr. Engenheiro José Sócrates, gera a maior preocupação para quem pode vir a ser governo a partir de junho. É verdade. Sabe porquê? Porque toda a despesa primária... Diz mal tudo, até das boas coisas. Até a despesa primária, que deveria estar a descer significativamente em Portugal, de acordo com aquilo que estava previsto no orçamento, está a descer pela metade. É a despesa corrente primária, quer dizer, sem contar com juros, e se não contabilizarmos a questão dos juros, quer dizer, se dividirmos os juros que é suposto pagarmos em Portugal ao longo do ano por cada mês, nós estávamos a aumentar a despesa total e não a baixá-la. O que significa que o engenheiro Sócrates ainda não conseguiu deixar arrefecer o que assinou com a União Europeia e já não está a cumprir, porque os objetivos que foram fixados este ano de 5,9% para o déficit já não são atingíveis se o resultado da execução orçamental que foi hoje divulgada for projetada para o resto do ano.
Eu não sei porque é que o senhor está a rir, porque eu estou muito preocupado com este assunto. Não, eu acho que o senhor diz mal tudo, até das boas notícias. Reduzimos em 75% o déficit relativamente ao ano passado. E o senhor diz mal. Olha, eu não sei já o que... Sabe porquê? A maledicência, sabe? Não é maledicência. Numa altura destas, o senhor tem chega de parar, a dizer mal do país. O senhor tem de parar de fazer fantasias a Portugal. O senhor tem de parar com a maledicência, com o pessimismo, com... Deixe-me concluir. Deixe-me concluir, até porque eu não consigo ver o tempo. Exato, há aqui um problema na informática é que não temos acesso aos tempos. Concluir. Nós temos... Não, mas está-me a interromper e assim não deixa concluir. Não, faz favor. Portanto, agradeço que não interrompa. Nós baixámos o déficit em Portugal porque os impostos aumentaram. Se não fosse a componente da receita, como já o ano passado, verdadeiramente o que nós tínhamos era não a convergência com aquilo que estava prometido no orçamento, mas já um incumprimento que valeria, se estivéssemos a seguir às eleições, a que no primeiro trimestre o grupo que faz o acompanhamento entre o Banco Central Europeu e a Comissão, e do outro lado o Fundo Monetário Internacional, estava a fazer uma advertência a Portugal, porque Portugal já não está a cumprir as previsões que acabou de dizer. José Sócrates, é quando a última intervenção do FMI em Portugal, os líderes do PS e do PST entenderam-se para formar governo. Se o senhor ganhar as eleições no dia 5 de junho... Mas eu tenho que colocar esta questão. Mas eu tenho que responder a estas questões. O senhor convidaria Pedro Passos Coelho para vice-primeiro-ministro? Eu vou já responder a essa pergunta. Em primeiro lugar, Sr. No momento em que nós divulgamos a execução orçamental, em que reduzimos em 75% o déficit orçamental, em que a despesa pública total das administrações e da segurança social está a descer 3%, coisa que nunca aconteceu nos últimos 10 anos, o senhor vem dizer que isto é uma má notícia para o nosso país. Sabe, Sr. Eu acho que já chega de dizer mal do seu próprio país. Já chega de utilizar expressões como bancarrota. Já chega de estar sempre na guerrilha ao governo, porque isso também se ouve lá fora, sabe? Isso não é posição responsável de quem se quer candidatar a um cargo de primeiro-ministro para conduzir uma governação tão exigente relativamente ao pós-5 de junho, José Sócrates. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, também quanto à taxa social... Mas também quero dizer uma coisa sobre isso. Há um ponto sobre isto, sobre a taxa social única. O Dr. Passos Coelho acha que só se ganha competitividade mexendo nos salários. E diz que não se deve reduzir os salários, portanto reduz-se os encargos com o trabalho. Pois eu tenho as maiores dúvidas, Dr. Eu não o acompanho nesse ponto de vista. Mas assinou isso. Não, eu não o acompanho nesse ponto de vista. Acho que a competitividade deve ser vista não apenas do lado dos salários. A ideia que temos uma economia que se baseia em baixos salários e que devem ser reduzidos os custos de trabalho é uma ideia da economia do passado. As nossas indústrias exportadoras têm um peso da economia do passado. 15% de custos de trabalho nas empresas exportadoras. Mesmo que nós ajamos nesses custos, a margem de competitividade será sempre menor. Eu acho que nós devemos continuar a apostar, como temos feito, em reforçar o nosso sistema científico, em melhorar a investigação e desenvolvimento das empresas, em melhorar a inovação, como temos feito, em melhorar os produtos, em melhorar os mercados para os quais vendemos. Portanto, a ideia da taxa social única como única medida é uma ideia. 10 minutos e eu agora gostava que nos concentrássemos no pós-5 de junho. Mas deixe-me... Não, eu tenho mesmo de fazer aqui uma observação, que é esta. Os senhores não conseguem resolver este problema técnico. Há aqui um problema informático que está, mas os tempos estão equilibrados. A observação que o líder do PSD é imaturo e irresponsável e coloca mal Portugal, em vez de colocar bem, é uma acusação que o senhor tem feito repetidamente e que é absolutamente infundada. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. E absolutamente infundada. O senhor que faz reflexões sobre não vamos cumprir, vamos para a bancarrota. Por várias razões. Acha que isso são expressões para se referir ao seu país? Doutor? Por várias razões. Francamente. Primeiro, o ano passado tive a ocasião de dizer numa entrevista que os dados que nós tínhamos da execução orçamental apontavam para que Portugal acabasse o ano com um déficit não inferior a 9%. Com os dados que eu dispunha, acertei. A minha previsão estava correta. Não acertou, Soutor. E o senhor engenheiro errou. E o senhor Ministro das Finanças erraram. Não acertou. E erraram duplamente. Eu digo-lhe porquê. Não acertou. Porque o déficit... A não ser que soubesse que ia ser restado o BPN e o sabe. É muito difícil. Mas deixe-me dizer. O senhor sabia quanto custava a intervenção no BPN, o senhor sabe quanto é que estão a custar as intervenções que fez irresponsáveis pelas estradas de Portugal, que estão a custar hoje à consolidação pública muito dinheiro e, portanto, déficit. O senhor sabia disso. Sim. O senhor sabia tanto que não ia cumprir que usou o fundo de pensões da PT para poder cumprir, supostamente, o valor do déficit.
Não é pelo amor de Deus. São os factos, sabe? Os factos. É muito aborrecido. Então o senhor sabia que nós tínhamos que restar em 2010 o BPN, o BPP, tínhamos que alterar o período orçamental. O senhor adivinhava isso, por amor de Deus. Sabe, senhor engenheiro José Sócrates, o senhor diz sempre mal de tudo, mal do país, utiliza expressões como a bancarrota, e mais reflete sobre isso. Não, agora é a minha vez, não se importa, está bem? Bom, agora é a minha vez. Não sabia que era a sua vez. Ele estava no uso da palavra. Na sua vez, depois o senhor dirá. Quando eu disse que acabávamos o ano com um déficit não inferior a 9%, acertei e sabia o que estava a dizer. E o senhor não sabia. Quando disse nessa altura que se isso acontecesse, não era realista podermos atingir um déficit de 4,6 em 2011, sabe, o senhor Primeiro-Ministro e vários outros ministros disseram que eu não estava a ser patriota e que estava a pôr em causa a capacidade de Portugal no exterior poder executar e honrar os seus compromissos. E sabe o que é que aconteceu? A equipa que veio cá da União Europeia e do FMI disse exatamente a mesma coisa que eu. Porquê é que o senhor não quis ouvir quando todo o país, e eu também lhe chamámos a atenção, para essas consequências trágicas que poderiam advir do facto de depositar todas as esperanças no desempenho orçamental da receita dos impostos e não no corte da despesa no Estado. Nós estamos mesmo na reta final, José Sócrates. Em primeiro lugar, esta questão, mas a questão do orçamento do ano passado tem um problema que o setor deve reconhecer. Está escrito no boletim do INE. A execução orçamental do ano passado foi de 6,8, à qual acresceram despesas que foram registradas em 2010 em virtude de uma nova metodologia. Não, e o senhor propôs nova metodologia definida pelo Eurostat em novembro de 2010. E o senhor insiste que o déficit foi de 10%. Desculpe, doutor, o déficit foi de 6,8% a execução orçamental. A que cresceu o BPN, a que cresceu o BPP e que cresceram algumas empresas de transporte que tiveram que ser registadas em função dessa nova metodologia. É por isso, doutor, que o que compara com este ano é o déficit do ano passado de 6,8%. Mas, doutor, eu já percebi que o doutor quer sempre dizer mal tudo. Nós temos 5 minutos finais. Nós temos 5 minutos finais. Eu gostava de introduzir mais algumas questões. Desculpe, eu só queria dizer uma coisa. 30 segundos para introduzirmos as questões finais. Ao longo destas semanas, foi tê-lo ouvido refletir sobre cenários em que Portugal não honraria os compromissos que acabou de assinar e em que o Sr. se entretinha a divagar sobre a possibilidade de Portugal reestruturar a sua dívida. Sr. já chega desse espetáculo. Enquanto nós negociávamos com a Troika, os senhores andavam a escrever cartas públicas, levantando insinuações sobre as contas públicas portuguesas, levantando insinuações sobre as instituições. Isso foi um comportamento absolutamente lamentável. Um comportamento que prejudicou as negociações. Isso não é um comportamento responsável. Isso é um comportamento que não ajuda nada ao país. Já lhe vou dar a palavra. Deixe-me só colocar esta questão, José Sócrates. O senhor defende que quem ganha as eleições deve formar governo. E se quem ganhar as eleições não conseguir formar uma maioria absoluta no Parlamento? O que eu acho é que quem deve ser convidado a formar governo deve ser o líder do partido que ganhou. É tão simples quanto isto. E se não conseguir formar uma maioria no Parlamento? Mas também, eu não quero agora ocupar-me desses raciocínios e desses cenários. Acho é que nós temos o dever, todas as lideranças políticas têm o dever de contribuir para um clima político que seja propenso ao diálogo, que seja propenso ao compromisso e que seja propenso ao entendimento. Acho que é isto que os portugueses esperam de nós, que esperam das lideranças políticas, que os partidos se entendam. E é com essa disponibilidade que eu parto. E lamento muito que o Sr. Dr. Passos Coelho esteja irredutível como está irredutível antes. Acho que as atitudes de abertura são melhores. É uma questão de uma divergência política ou uma questão pessoal com José Sócrates? Nós apostamos muito na transparência. Não é só nas contas públicas e, por isso, pedimos publicamente transparência ao Governo nas contas para que não voltássemos a ser surpreendidos nem com o BPN, nem com as empresas de transporte, nem com todos os casos que o Governo conhece, mas prefere adiar a sua divulgação. Em matéria política, eu assumi uma posição que é muito clara. Eu assumirei o lugar de Primeiro-Ministro se o PSD for o partido mais votado em Portugal. Nessa medida, esperarei ser convidado a formar um governo e espero que esse governo tenha força e coesão suficiente para fazer aquilo que este não fez, não porque não tivesse tido apoio no Parlamento, mas porque foi um governo incapaz e um governo incompetente. Pedro Passos Coelho e José Sócrates, nós entramos na fase final deste nosso debate, é 1 minuto e a intervenção final é por si, José Sócrates, a sua Câmara está daquele lado. Os portugueses sabem que eu sempre assumi as minhas responsabilidades. E sabem também que nunca virei a cara nos momentos difíceis.
Pela minha parte, os portugueses conhecem-me e sabem que tomei sempre as medidas difíceis e exigentes que foram necessárias para defender o interesse nacional. Para vencer a crise, o país precisa de um governo responsável, com uma liderança forte, uma liderança preparada e uma liderança segura de si. O que o país dispensa são as aventuras e o radicalismo ideológico que nos levariam a mudanças perigosas, insensatas e muitas vezes nocivas àquilo que são os interesses das pessoas. Pela minha parte, o que tenho a propor aos portugueses é um caminho de uma governação responsável e moderada, que resolva os problemas nacionais, cumprindo os objetivos que estamos comprometidos com a União Europeia e com o FMI, mas que também moderniza a nossa economia, ao mesmo tempo que defende o nosso Estado Social e aquilo que é a proteção social do Estado. Com um Serviço Nacional de Saúde acessível a todos os cidadãos, com uma escola pública que esteja disponível para promover a igualdade de oportunidades e com uma segurança social pública que seja uma segurança social ao serviço dos mais idosos e dos mais carenciados. Por isso, desculpe, é só para terminar, para dizer o seguinte. Esta é a escolha que temos pela frente. Eu, pela minha parte, confio nos portugueses e confio em Portugal. Pedro Passos Coelho. Eu creio que o país tem hoje muito claro que, a partir do dia 5 de junho, precisa de ter um governo que seja competente e capaz e que seja realmente possível entregar um resultado que aqueles portugueses que hoje estão desempregados, que estão assustados com o futuro, porque sabem que o país foi conduzido a uma situação de praticamente bancarrota, quer dizer, de não ter dinheiro para honrar os seus compromissos, esses portugueses sabem que há um responsável por essa situação, essa responsabilidade cabe ao engenheiro José Sócrates e ele não tem desculpa na medida em que o PSD já cooperou e cooperou bastante para que o governo pudesse ter alcançado um resultado que fosse satisfatório para todos os portugueses. O que está em causa agora aqui, portanto, é de saber se devemos ou não mudar a liderança. E não há dúvida que o país precisa de mudar a sua liderança. Precisa de alguém que respeite os compromissos, alguém que tenha capacidade de diálogo, alguém que pode não ter experiência governativa como eu, mas não traz na sua consciência ter 700 mil desempregados e um Estado Social que está em perigo se não conseguirmos colocar a economia a crescer. Esse é o meu compromisso com os portugueses. Formarei um governo coeso e sólido se essa for a vontade dos portugueses e se eles tiverem, como eu, confiança em que podemos ser capazes em Portugal de fazer diferente do que fizemos nestes 6 anos. Pedro Passos Coelho e José Sócrates, agradeço a ambos terem estado connosco esta noite. Já a seguir, na RTP1, a análise, o comentário e as reações a este debate. E à meia-noite, na RTPN, vamos revelar uma sondagem telefónica realizada pela Universidade Católica com a resposta, com a pergunta: quem ganhou o frente a frente esta noite? A todos, uma muito boa noite.